Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Vimos no programa anterior, citando a primeira aos Coríntios, capítulo 11, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já foi posto Cristo Jesus. Jesus aqui é chamado de pedra, fundamento. O apóstolo Paulo, o mesmo autor da 1 aos Coríntios, em outra ocasião, vai dizer numa de suas cartas, não somente Gálatas, mas também Efésios, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tendo Cristo como pedra angular. Agora nós vamos com o capítulo 10 da 1 aos Coríntios, ainda o apóstolo Paulo, buscar no Antigo Testamento o vínculo entre Jesus e a rocha, entre Jesus e a pedra. Jesus disse para São Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Certo? Pedro é o fundamento fundado, mas Jesus é o fundamento fundante. Isto é, se a fé da igreja está edificada sobre Pedro, Pedro está edificado sobre a pedra que é Jesus. Com a palavra, o apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 4. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma espiritual, e essa rocha era Cristo. É o famoso episódio de Massa e de Meriba. Lembram quando o povo a caminho da terra prometida começou a murmurar contra Deus porque faltava água? Deus ordenou a Moisés que tocasse na pedra. Moisés faz uma pergunta, será que Deus pode fazer brotar água dessa pedra? E a pedra brotou, da pedra brotou a água. E por causa dessa dúvida de Moisés, ele não entrou na terra prometida, sabiam? Ele viu a terra prometida, mas não entrou. Ficou olhando de lá do Monte Nebo e foi punido por Deus, porque você duvidou. Pois bem, os cristãos fazem essa... São Paulo faz essa leitura cristológica, isto é, enxerga nessa pedra Cristo. Ou seja, essa rocha espiritual, essa pedra que foi tocada por Moisés, simbolizava, representava Cristo Jesus. Pronto. Agora temos um fundamento, vários fundamentos. 1 aos Coríntios 11, 1 aos Coríntios 3, de 11 a 15, estou ficando velho, estou confundindo as coisas. 1 aos Coríntios 11, de 11 a 15, ninguém pode pôr outro fundamento senão aquele que já foi posto, Cristo Jesus. Rocha. Portanto, a casa edificada sobre a rocha é a nossa existência inteira edificada sobre Cristo. Existência de quem ouve e de quem pratica a palavra de Deus. A casa é edificada sobre a rocha e não seria assim se ela só ouvisse e não praticasse, e se ela só praticasse e não ouvisse. Aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática é chamado por Jesus de prudente. Qual é a prudência? Em que consiste a prudência, que é uma virtude humana? Mas quando permeada por Cristo, significa é prudente que eu ouça Jesus e pratique os mandamentos de Jesus, e pratique a lei de Jesus, e pratique a vontade de Jesus, vinculado a Ele, assim como a casa está edificada, está vinculada, está colada com a rocha que é Cristo. E essa rocha espiritual, essa pedra de onde brota a água que sacia para a vida eterna, essa rocha espiritual é Cristo, meu Senhor e meu Salvador.